Olá, pessoal. Essa é a terceira aula do curso de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Zuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa aula está separada em 4 módulos. No módulo 1, nós vamos tratar sobre o princípio de equivalência de capitais, sobre séries de pagamentos, relações entre valor presente e valor futuro e as relações entre o valor futuro e o valor presente. O princípio de equivalência de capitais foi apresentado na segunda aula, e ele é crucial para que a gente possa entender a relação entre o capital no presente e em qualquer momento em datas futuras. Por exemplo, sejam dois conjuntos de pagamento, conjunto A e conjunto B, a uma taxa de 10% ao mês. Nós podemos construir o diagrama de fluxo de caixa do conjunto de pagamentos A e conjunto de pagamento B. O conjunto de pagamentos A é composto por um pagamento de 1.000 no primeiro período, 500 no segundo período, 700 no terceiro período e R$ 450 no quarto e último período. No caso do conjunto B, nós temos um pagamento de 700 no primeiro período, 650 no segundo período, 550 no terceiro e 832,80 no quarto e último. Num primeiro momento, o conjunto A ou o conjunto B podem parecer mais atraentes para nós. Se nós trouxermos todos os pagamentos do conjunto A e do conjunto B para uma mesma data focal, nós seremos capazes então de comparar os dois conjuntos e escolher um que for mais vantajoso para nós. Escolhendo a data focal como zero, nós podemos buscar todos os pagamentos descontando os juros que lhes seriam cabidos. Por exemplo, para o conjunto A, nós vamos pegar o primeiro pagamento e descontar os juros uma vez, então dividi-lo por 1,1. O segundo pagamento por 1,1 ao quadrado, descontando os juros duas vezes, 1,1 ao cubo, 3 vezes, e assim sucessivamente. Então, nós vemos que o valor que a gente tem presente, equivalente a esse fluxo de caixa, é R$ 2.155,59. Nós podemos fazer o mesmo processo para os pagamentos do conjunto B. O valor presente do fluxo de caixa B vai apresentar para a gente R$ 2.155,59. Mesmo que os conjuntos de pagamentos sejam diferentes, a uma taxa de 10% de juros ao mês, esses conjuntos são equivalentes. As séries de pagamentos são muito importantes no estudo da matemática financeira, porque elas permitem que a gente simplifique muito as nossas análises. A primeira série que nós vamos estudar é a série uniforme, ou a série A. A série A é uma série de pagamentos ou recebimentos uniformes, que inicia-se em n igual a 1 e termina no período n. Em uma série A, o valor presente, no t igual a 0, é nulo, como se fosse uma compra sem entrada com parcelas iguais. Outra série importante que a gente vai estudar é a série gradiente, ou a série G. Em uma série G de n períodos, nós temos n-1 pagamentos, pois o primeiro valor é nulo. Então, no período 0 nós não temos pagamento, no 1 nós também não temos pagamento, e do 2 em diante nós temos o crescimento linear. 1G, 2G, 3G, até que no último período, no período n, o valor do nosso pagamento ou recebimento é n-1G. Portanto, uma série G de n períodos possui n-1 termos. O primeiro termo é como se fosse 0G, não temos um pagamento. E depois nós temos um crescimento linear, 0G, 1G, 2G, até n-1G. Fluxos de caixa dos mais diversos podem ser representados em função de P, F, A e G, o valor presente, futuro, série uniforme e série gradiente. Por exemplo, nós temos esse fluxo de caixa. Como que nós poderíamos representá-lo em relação a esses 4 termos? Nós poderíamos ficar tentados a modelar o fluxo de caixa como uma série G, com G igual a 10. Mas note que, no primeiro termo da série G, ela deveria ser nula, isso é, no tempo igual a 1. E no tempo igual a 20, o valor deveria ser n-1 vezes 20, isso é, 190. De modo que esse fluxo de caixa pode ser melhor modelado como uma composição entre uma série A, de A igual a 10, e uma série G, de G igual a 10. Para melhorar a visualização, nós vamos separar os dois fluxos de caixa. O fluxo de caixa da série A e o fluxo de caixa da série G, onde o A é igual a 10 unidades monetárias e o G também é igual a 10 unidades monetárias. O valor do último pagamento da série G é G1 menos N
igual a 190 unidades monetárias, como previsto. E a soma dos dois termos vai dar 200, como na figura do fluxo de caixa original. Existem diferentes formas que nós podemos enxergar a série de pagamentos em um fluxo de caixa. Por exemplo, nesse fluxo de caixa apresentado, nós temos 7 períodos com 7 pagamentos. A gente pode modelar esses pagamentos como uma série A de 7 períodos, valendo 20 unidades, mais um pagamento no sétimo período de 30 unidades, ou mesmo uma série A de 6 períodos, então terminando no período 6, com 20 unidades, e o último período tendo um pagamento futuro de 50 unidades. E nos dois casos, nós vamos ter o mesmo fluxo de caixa representado. Vamos fazer um exercício nesses dois exemplos de representação de fluxo de caixa. No primeiro caso, nós temos uma série A de valor 1.000 unidades monetárias de 10 períodos, mais dois valores isolados de 50 unidades monetárias cada um, no terceiro e no sétimo período. O fluxo de caixa fica da seguinte maneira. Nós temos uma série A, que tem o primeiro pagamento no primeiro período e o último pagamento no 10º período. Os valores do terceiro e do sétimo são ligeiramente maiores, eles são acrescidos de 50 unidades, como enunciado nos pede. O segundo exemplo é uma série A de 20 unidades monetárias, menos uma série G de 2 unidades monetárias, ambas de 10 períodos. O fluxo de caixa vai ficar da seguinte maneira. No primeiro período, nós temos o valor da série A, cheio, né? Porque a primeira subtração seria uma subtração de zero, porque a série G no primeiro termo é zero. No segundo termo, nós já teríamos uma subtração de 2 unidades. Depois, essa subtração vai crescendo linearmente. 4 unidades, 6 unidades, até que no último período a gente vai ter apenas 2 unidades restantes, que é 20 unidades monetárias da série A, menos 18 unidades monetárias da série G. Fica mais fácil enxergar isso como uma composição de duas séries mesmo. O fluxo de caixa anterior, na verdade, vai ser igual ao fluxo de caixa de uma série A de 20 unidades monetárias, menos um fluxo de caixa, ponto a ponto, né, período a período, de uma série G, com G igual a 2 unidades. Dado que nós conseguimos modelar os fluxos de caixas em função de P, F, A e G, agora a gente precisa encontrar a relação entre esses termos. A primeira que nós vamos investigar é a relação entre P e F. A relação entre P e F vai permitir que a gente responda a perguntas importantes como: qual valor deverá ser investido hoje, a uma determinada taxa de juros, para que a gente obtenha uma quantia F após um certo tempo? Ou mesmo saber, se investido hoje uma quantia P a uma taxa I, qual quantia F eu vou obter após N períodos? As relações entre P e F são muito simples. Elas podem ser obtidas através das equações de juros compostos. F é igual a P, 1 mais I elevado a N. Com simplicidade, nós também conseguimos encontrar uma relação entre P e F, apenas isolando o valor presente. Existem tabelas que relacionam os termos 1 mais I elevado a N e o seu inverso, para que a gente não precise calcular. O termo 1 mais I elevado a N normalmente é tratado como fator de acumulação, e o termo 1 mais I elevado a N inverso como fator de desconto. É muito comum que o termo 1 mais I elevado a N, o fator de acumulação, seja apresentado como o F dado P, função de I e N. Se a gente tem esse valor tabelado ou calculado, a gente consegue encontrar o valor futuro simplesmente com o produto dele com o valor presente. Essa é uma tabela de F dado P, o fator de acumulação do capital. Essa tabela é função de I e de N, onde o número de períodos varia nas linhas e os juros variam nas colunas. Nós conseguimos encontrar o valor de F dado P simplesmente interpolando o valor de juros e de períodos que nós temos. Aqui nós temos uma tabela de P dado F, o fator de desconto de capital, que funciona analogamente. Se nós quisermos obter o valor presente dado um valor futuro, nós vamos multiplicar o valor futuro pelo P dado F e assim obter o valor presente relativo a ele. Aqui nós temos alguns exemplos. Após quantos meses um capital empregado a 5% ao mês duplica o seu valor? Nós podemos resolver esses exercícios por equações, usando as relações que a gente viu, ou até mesmo pela tabela. Inspecionando a tabela do F dado P, nós vemos que o valor onde o F dado P é o dobro, então relacionando o presente com o futuro, entre 14 e 15 períodos para essa taxa de 5% ao mês. Nós podemos resolver esse mesmo exercício utilizando as relações numéricas que a gente tem.
Se nós usarmos a relação do F dado P, nós podemos calcular em quanto tempo o capital empregado dobra o seu valor. F dado P, então, vai ser P, 1 mais a taxa de juros elevado a N. O N é a nossa incógnita. O valor futuro é 2P, porque ele foi duplicado nesse tempo N. Nós podemos cortar o P dos dois lados da igualdade. Se nós aplicarmos agora o logaritmo em ambos os lados da igualdade, nós vamos ter que ln de 2 é igual a n ln de 1,05, pelas propriedades do logaritmo. N, então, vai ser a razão entre o log de 2 e o log de 1,05. E o valor que a gente encontra é 14,21 meses. Nós podemos resolver esse exercício pela regra do 72 também. Ela diz para a gente que o tempo que o capital precisa para dobrar é aproximadamente 72 dividido pela taxa de juros 100%. Então, nesse caso, 72 por 5, aproximadamente 14,4. O valor exato nós calculamos pelas relações algébricas, é 14,21. De modo que a regra do 72 pode nos dar uma noção aproximada do tempo que esse capital precisa para dobrar. Agora nós vamos abordar um segundo exemplo. Caso a inflação esteja estabilizada em 15% ao ano, calcule em quantos anos os preços triplicariam. A gente pode fazer seguindo a mesma lógica. O N é a nossa incógnita, os anos que o preço precisa para triplicar, né? E nós vamos usar a relação do F dado P. F vai ser igual a P, 1 mais a taxa de juros elevado a N. Só que o valor futuro é 3 vezes o valor presente, os preços triplicaram. A gente vai seguir a mesma lógica, aplicando o logaritmo dos dois lados da igualdade e cortando o P, né, dividindo os dois lados da igualdade por P. Desse modo, nós temos que o N vai ser o ln de 3 dividido por ln de 1,5. O tempo que a gente vai precisar para o preço triplicar a essa taxa de inflação é por volta dos 7,86 anos, ou seja, 7 anos e 10 meses aproximadamente. Agora mais um exemplo sobre esse tema. Um empréstimo de 2.500 unidades monetárias foi liquidado por uma quantia de 2.977 unidades monetárias, após 3 meses. Qual é a taxa de juros envolvida nessa transação? Nós temos que o valor presente, quando o empréstimo foi tomado, era de 2.500, e o valor futuro, quando ele foi pago, de 2.977. Assim, nós podemos fazer o fluxo de caixa dessa transação. Nós recebemos, ao pedir o empréstimo, 2.500 unidades, e nós pagamos, depois de 3 períodos, 2.977. Nós podemos usar a mesma relação do F dado P para determinar qual que é a taxa de juros envolvida. Então, o I é a nossa incógnita. 2.977 vai ser igual a 2.500 vezes 1 mais I elevado ao cubo. De modo que a taxa de juros vai ser a raiz cúbica da razão entre 2.977 e 2.500, menos 1. Isso é aproximadamente 6% ao mês. Nós chegamos assim ao final do primeiro módulo da aula 3. Os créditos e a bibliografia vão ser apresentados no último bloco. Até a próxima e obrigado por assistir.